Olá, bem-vindo, bem-vinda. Não, calma. Não é a literatura do medo, quem está acostumado, né? Mas hoje é um bate-papo sobre leitura, sobre como estudar. Comigo, Carla Ribeiro, e com, Literatura do medo. né, o Lauro, né, o professor Lauro da literatura do medo. Então, se você não está inscrito aqui no meu canal, Carla Ribeiro, nem no canal da literatura do medo, vai lá então, corre agora para se inscrever. Bem, a nossa conversa é sobre leitura, sobre como estudar, que nasceu, na verdade, a partir de algumas conversas que a literatura do medo, que a literatura do medo e eu acabamos aí trazendo, sabe, aquele papo que parece papo de boteco, né? Mas a gente fica filosofando, aí nós decidimos, por que não levar para um vídeo e expandir, né? Para quem nos acompanha aí. Porque muitas pessoas acabam tendo dúvidas, acabam tendo insegurança sobre leitura, sobre o modo, técnicas aí de estudo. Eu, Carla Ribeiro, eu trabalho mais com língua estrangeira, com tradução, mais ligado a esses fatores, a esses elementos aí. E a literatura do medo, como vocês já sabem, né? Literatura, obviamente. Eu também gosto, trabalho mais na parte de escrita, a gente resolveu juntar aí para trazer um pouquinho de reflexão, um pouquinho de debate. Acho que a gente pode começar a conversa falando sobre. Quero saber, na verdade, tá? As pessoas que te acompanham, tanto em todos os canais, né? No Instagram, no YouTube, quais são as dúvidas, assim? Tem muita pergunta que as pessoas fazem sobre leitura, sobre técnicas de leitura. Como é que é? Então, realmente o pessoal, a dúvida maior na questão da leitura, eu acho que vai do, porque aparece muito isso pra mim, tá? Aparece muito. É a questão da quantidade, que pra mim é o problema muito grande, no sentido assim, o quantos livros eu tenho que ler? Eu recebo muito essa pergunta, quantos livros eu tenho que ler? E a questão não ao menos na minha perspectiva e a formação que eu tive também, não é a questão de quantidade, e sim qualidade. Isso é uma coisa que eu defendo. Sim. Eu vejo muita gente falando, eu li 20 livros, li sei lá quantos livros em um mês. Não é que eu seja contra, não sou contra. Eu acho que se a pessoa tem essa disponibilidade e consegue, mas faz parecer que aquela pessoa que leu 2 livros ou um livro não leu o suficiente, Sim. sabe? Aham. Cria-se uma ideia de que, mas eu só li um, que pena, então acaba até Não desestimulando. sou bom, não Não sou sou bom boa. isso, aquela coisa da comparação, eu não sou bom porque eu li só um livro. Aham. E na verdade, às vezes, aquela leitura que tu teve de um livro só foi muito mais profunda, muito mais técnica, tá caindo Tô tudo, hein? derrubando tudo aqui, Muito gente. mais técnica, muito melhor do que às vezes a pessoa que leu em excesso. Aham. Né? É um problema, né, na verdade, porque todo mundo quer quantificar em vez de qualificar, né, de analisar a qualidade da leitura que está fazendo, da escrita. Aí as pessoas querem escrever para mim, chegam assim, as pessoas, eu quero fazer um livro, quero escrever um livro, tal. Todo mundo quer escrever. Não digo todo mundo, eu defendo essa ideia de que todos somos capazes, todos temos histórias para contar e podemos transformar em livros, podemos transformar em texto, mas a gente tem que analisar um pouquinho essa questão de qualidade, né? A gente está numa sociedade de muita produção, tudo tem que ser feito, tudo é quantidade e em detrimento do como, né? Como que está sendo feito isso? Eu vejo isso como uma situação assim meio problemática, Nós né? podemos pensar até na questão das escolas. É Uhum. uma coisa que nós já conversamos um pouco sobre isso em alguns momentos. A escola, ela tem uma preocupação muito grande com o vestibular, com concursos de modo geral, e isso acaba podando um pouco a parte criativa da escrita, Sim. né? Que entra na questão da leitura também, porque a Uhum. leitura na escola ela é determinada pelo vestibular em muitos É. momentos. Você tem que ler esses livros porque vai cair no vestibular tal, vai aparecer lá não sei onde.
não é que os livros não sejam bons, não é isso que nós estamos falando, e também não digo que não tenha que ter uma cobrança de uma escrita mais acadêmica, que eu acho importante também. Mas tudo é contexto, né? Tudo é contexto. O problema é que se debruçou, né, ficou debruçado somente sobre isso, somente em a escrita acadêmica, e a parte criativa ficou mais deixada de lado, né, o que é um problema, porque isso tem a ver com a leitura, tem a ver com o estudo e uma série de elementos. Agora tu me falasse, e essa conversa está indo pro podcast Shake de Línguas, está indo para todos os canais. A gente está fazendo uma parceria aqui, Literatura do Medo, Carla Ribeiro, e também o podcast aí que eu trago atualizado em Shake de Línguas. Então, para quem está acompanhando, para quem está vendo ou para quem está ouvindo, é importante, né? E tu me fizesse agora lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava numa disciplina do mestrado, eu estava como aluna, eu estava vendo se eu ia ficar naquele curso ou não do mestrado, e eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de liberdade, tanto que eu gosto de trabalhar com escrita criativa, eu gosto muito de permitir às pessoas e de plantar aquela sementinha nas pessoas de que elas podem escrever, né? E teve um professor, não vou falar o nome, mas se ele estiver ouvindo, foi você. Então ele acabou falando para mim, me chamou, cara, não é que me chamou, não, assim, naquela coisa de avaliação, de devolução do artigo. Era fim de semestre, eu estava como uma aluna especial, que diz, eu não lembro, né? Especial. É isso, mas enfim, não estava ainda oficialmente naquele programa. Aí ele chegou e me disse, e era um professor que não era da área de escrita, tá, gente? Carla, eu acho que você deve escrever de modo mais acadêmico. Aí eu olhei, meu Deus, né? Tudo bem. Ok, eu olhei pra ele, assim, tá certo, né? Chegou o rei do academicismo, né? Mas, assim, com todo respeito, gente, eu pensei na hora, puxa vida, em vez de ele avaliar o meu conteúdo, o conteúdo que eu me empenhei, eu sempre fui boa aluna, de verdade, assim, muito boa aluna, sempre me empenhei, sempre gostei de estudar, sempre participei, sempre fui bastante ativa, mas aquilo me marcou porque eu comecei a refletir assim, meu Deus, que chatice. Sim. Que chatice, porque nós somos podados a vida inteira. A escola, e isso é escola, não estou falando só da escola lá até o ensino médio, é escola enquanto toda instituição, tá? Entra academia, tudo, nos podam, na maioria das vezes. E aí quando vem um pessoal que critica, porque a universidade não tá inserida no contexto profissional, etc e tal. Aí as pessoas não gostam, mas só que, né? Alô? Obviamente, eu tô falando isso, eu fiquei chateada na hora, não é nem questão de ficar chateada, eu não me esqueci, né? Mas é que eu me chamou a atenção, eu enquanto... eu vim do jornalismo, eu estudei jornalismo, eu já estava formada em letras, e estava naquele mestrado em educação, e um profissional que não é da área da escrita, ele me disse, me cobrou isso, uma escrita mais acadêmica. Aí eu, nossa, o que seria, né? E por que tá me falando? Por quê? Sabe? Parece que sempre tem que encontrar algo para ficar falando mal do aluno. E é tão triste isso que a gente vê. Eu acho que tu trabalhas com o ensino médio. Sim. Tem muita gente boa também. Tem aluno, claro, que precisa escrever, mas tem muita criatividade, né? Muitos sonhos. Sim. Nós temos alunos que eles fazem produções fantásticas. Uhum. Só que, infelizmente, aquela ideia de fugir do gênero, né? Fugir Sim. do que é pedido. Ai, que chato, que chatice, não, tem que chato. ser uma redação assim, tem que ser... Aí tu acaba podando a criatividade do aluno. E isso acontece em vários momentos, né? Desde que chega na universidade, que tu sofreu a mesma coisa, teu texto foi criticado por uma pessoa que talvez não tivesse... Nem me falou, não tá mal escrito, não disse isso. Exato, não, queria mais uma linguagem mais acadêmica, ok? Eu também já sofri esse tipo de crítica no mestrado. Inclusive eu sofri críticas até por causa do assunto que eu trabalhei, né? Que foi um assunto que não é tão debatido, né? Que eu trabalhei com romance policial, um assunto que na academia, por exemplo, no meu caso eu até recebi, foi bem tranquilo, assim, a minha recepção do conteúdo. Mas tem pessoas e tem ambientes que esse assunto ele é simplesmente negado, que é considerado uma literatura subgênero, uma subliteratura que não é muito valorizado, né? E hoje
quem me acompanha sabe que os romances policiais e esses outros gêneros, eles são fantásticos e nós dois aqui somos grandes leitores desse gênero e tem muita coisa boa. Mas voltando, esse é um problema que acontece muito. Essa coisa de podar causa, eu acho que bloqueia as pessoas. Essa é uma pessoa que já tem uma certa, assim, já tem um pezinho atrás. Aí chega alguém, mas por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Sempre nisso. Nunca tá bom assim, olha que gostei do teu jeito de escrever, né? Ou que bom. Eu tento elogiar, acho que existem modos de fazer uma correção, modos de abordar a pessoa, sabe? Como? Isso ela falou é extremamente importante. A maneira com que tu corrige a pessoa. Tu tem duas maneiras de corrigir. Aquela que tu vai incentivar, né, a pessoa a fazer um texto melhor, fazer uma escrita. E tem aquela que tu vai destruir a pessoa. E às vezes não é só um texto, às vezes tu tá destruindo um sonho. Exatamente, destruindo um sonho de que a pessoa queria ser um grande escritor e talvez naquele momento ela não esteja refinado, e tu foi lá e jogou um balde de água e acabou com tudo. Então isso é muito importante. É importante a gente refletir sobre isso. E aí, bem, nossa, tem muita coisa pra gente falar, né? Sim. A gente começou ali falando da questão, então, da quantidade, então ver a questão da qualidade. A gente vê, eu li tantos livros nesse mês. Tá, e o fulano que não leu nenhum, porque ele realmente ele tá com dificuldades, de repente, de gerenciar o tempo, ou por um motivo ou outro. A pessoa que leu um livro que ela está começando a ler, né? E assim, tu lê, praticamente tem gente que lê, qual é a média, será, de livro que o pessoal lê? Esse pessoal que gosta de quantificar, li 10 livros agora nesse mês. Eu já vi. 15 livros. Eu já vi relatos de pessoas de lerem 30, 40 livros por mês. Meu Deus. Cadê a qualidade disso? Tem um HD externo? Exatamente, a gente fala assim, a questão da discussão, como estudar, será que tu tem um real aproveitamento do livro? Pensa quantos anos o autor levou para produzir um livro e a pessoa absorveu tudo aquilo ali, 30 no caso, né? 30 livros em um mês, eu não sei. Eu acho que aquelas leituras rápidas, né? É leitura dinâmica? Leitura dinâmica. Essas leituras dinâmicas, eu não sou defensor. Eu acho que tu tem que dividir, ler um pouquinho por dia, é o que eu sempre incentivo quando eu estou falando de leitura, porque, ao menos na minha perspectiva, e eu, como, né, eu sou doutorando em literatura, nós estudamos muito, às vezes, pequenos trechos de um livro para conseguir absorver o conteúdo. Então, não é uma coisa que tu consegue absorver assim, né? Num piscar de olhos. Então, exatamente. Agora até me fez lembrar dessa questão da leitura dinâmica, porque as pessoas talvez, gente, assim, eu comentei até numa turma de alunos nesta semana em relação ao modo de estudar e metodologias, porque tem várias pessoas agora com a internet, tem professor saindo de tudo quanto é canto, né, muitos aí, principalmente na área de idiomas que eu vou falar, e porque você vai ficar fluente em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tem várias promessas. E isso é muito perigoso, é perigoso você cair na lábia, tá, de um profissional desse jeito. Eles têm que ler o livro. Eles têm que ler o livro A História da Carochinha, que tem aquelas histórias, né, infantis, por favor, né, não rolation, gente. O que acontece? Mas essa questão da leitura dinâmica me lembrou de algo que tu também deve, não sei se tu te lembras, mas é o tal do scanning e o skimming, que são técnicas de escaneamento, vamos supor assim, na leitura. Tá? O que seria o scanning e o que seria o skimming? Então, assim, o scanning, ele realmente vem de escanear, a gente faz uma varredura no texto. Então, a gente, realmente, né, o scanning, a gente está fazendo essa varredura, a gente vai escaneando, né? A gente examina detalhadamente, faz uma codificação aí da mensagem, ou decodifica a mensagem. Então, você vai pegando, é como se fosse assim, pegou a página de um livro, de um jornal, de uma revista, de um blog, de um site, sei lá o quê. Aí você dá aquela, né, você lê com atenção a primeira página, a primeira parte, ok? Procura uma palavra no dicionário, dá uma pesquisada aí, essa aqui, como se fossem palavras-chave, assim, tá? E busca para você entender qual é o assunto. Isso é o scanning. Você... esse texto aqui fala de poluição ambiental.
fala de meio ambiente, aí você buscou uma ou outra palavra, isso é o scanning. E tem o skimming, que também é uma técnica que ajuda a ler o texto mais rápido. Tá? Isso aqui, gente, a gente aplica para língua estrangeira, para textos de vestibular, por exemplo, nesse sentido. E tem gente que acredita, que aplica essas técnicas de scanning, de skimming, pensando que vão absorver, por exemplo, um Machado de Assis, um João Guimarães Rosa, um Graciliano Ramos, o russo lá, o Dostoiévski, porque tem gente que faz isso, né? E acredita que vai ser da mesma qualidade que você analisar, você ler, reler, vai com concentração, porque tem umas diferenças, tá? Realmente, tipo, nós como estudiosos da língua, nós percebemos que um livro ele é complexo. Grandes teorias da psicanálise surgiram de romances. Sim, porque dá para fazer algumas abordagens, né? Grandes autores que criaram grandes filósofos, né? Filosofia, quem estuda filosofia com afinco, sabe que é uma disciplina complicada. É difícil mesmo. Exige da tua mente, tu tem que se questionar, tu tem que refletir. Então, grandes teóricos surgiram de romancistas, de poemas famosos, e aí tu vê, às vezes, a pessoa querer absorver isso numa velocidade, assim, muito rápida, né? Assim, é impossível. É impossível. A não ser que a pessoa seja um fenômeno da interpretação, mas mesmo assim, sempre passa alguma coisa. Tanto que Ítalo Calvino fala, né? Um clássico, ele é um clássico justamente porque tu pode fazer várias leituras dele e ele é sempre diferente, né? Ele sempre te traz alguma coisa. Que é o caso, por exemplo, tu citou ali Machado de Assis, José de Alencar, temos vários... Tem os nomes, os clássicos aí que a gente, né? Brasileiros, né? Mas tem uma infinidade de autores estrangeiros, brasileiros, com uma qualidade absurda. E aí a gente escuta que a pessoa absorveu aquilo ali. Até eu tenho uma história engraçada, uma vez uma pessoa disse pra mim que leu Guerra e Paz em um dia, dois, eu acho. Tolstói, né? Tolstói. A pessoa disse pra mim que leu Tolstói em um dia, eu não lembro se foi um dia ou dois, mas o livro é enorme, agora eu não me recordo a quantidade de páginas, mas é enorme. E aí a pessoa falou assim, eu li em um dia e eu pensei, nossa, mas eu usei o método da leitura rápida e tal. Daí eu perguntei, e o que tu aprendeu desse livro? Qual foi a tua grande lição de ler Guerra e Paz? E a pessoa me respondeu, é um livro que fala sobre guerras. Nossa, que novidade. Tá aí, qual é a surpresa? Exato, sabe? Aí eu disse, mas o que tu... Aí eu perguntei, né? Dei mais uma forçada, o que tu lembrou dos personagens e tal? O livro é bom. Sabe, a pessoa, eu via que quanto mais eu perguntava, ela até tinha algumas vagas lembranças do que aconteceu e tal, mas ela não sabia nada. Então, o que adiantou essa leitura rápida? E era uma pessoa que tinha feito esses cursos que prometem, né, que tu vai entender o livro em 2 dias, que tu consegue ler 5, 6 livros. Não existe. Não tem como. Não tem, gente. Então, assim, tudo tem que ver a questão de contexto. Então, não acredite. Você vai ficar fluente. Um método igual... que agora tem algumas profissionais aí, muitas pessoas que colocam meu método, não sei o que, gente. O método da repetição é um dos mais antigos. Tá? Eu gosto de comer farinha. Aí, eu gosto de comer mamão. Eu gosto de comer laranja. Eu gosto de comer arroz. Esse método, por exemplo, eu mesma estudei numa escola tradicional, que uma vez só tinha... era ela, mais uma ou outra aí, estudei o inglês, era assim. É ruim? Não, é ruim, não funciona? Funciona, mas é que não é somente isso, tá? Não é somente a repetição é importantíssima, a memorização. O que eu tô falando é porque você não pode cair em papo furado de que, não, meu método é isso, não sei o que, gente... O seu método é o seu jeito de trabalhar, é como você, a sua metodologia ali, né, a sua performance, eu diria. Sim. É a performance em sala de aula, é como você lida, tá? Então, como é o seu jeito, é aquele jeitinho. É o meu jeito que é diferente do Lauro, que é diferente, de repente, se você, quem está acompanhando algum professor, professora, ouvindo ou vendo agora, cada um tem o seu estilo. Isso é um estilo, eu diria, né? Falei performance, um estilo, pegando uma palavra em português. Então, é um estilo de trabalho, é um modo de trabalho. Você tem um método, esse método da repetição, gente, ele é um método que não é novidade, tá? Não é novidade.
Ele existe, já faz anos e anos luz aí, tá? Então tem muito tempo e é um dos mais tradicionais. Então você vai pegando, você vai repetindo frases, você vai repetindo blocos, você vai substituindo. Isso faz parte, eu adoto em alguns módulos dos meus cursos, que eu acho importante, mas não dá somente ele, porque atinge o quê? Atinge uma parte de um todo. Porque há pessoas, eu sempre falo das múltiplas, nossa, a gente entra em tanta coisa, múltiplas inteligências, sim, porque tem quem é música, mais visual, arte. quem é sinestésico, Sim. quem é auditivo, tem tanta coisa. Então, o professor bom mesmo, assim, professor bom, tem vários, gente, tem muita gente boa também no mercado, mas assim, a pessoa mais honesta, eu diria então assim, professor honesto, aquele que chega, não, metodologia que que eu aplico, ela envolve o método da repetição e também, eu gosto de uma abordagem comunicativa, que é o que eu digo, por exemplo, que eu gosto muito de trabalhar a oralidade. Então, eu gosto que meus alunos tratem a conversação. Eu gosto muito de trabalhar a conversação, tanto no italiano, quanto no inglês, no francês, no espanhol, tá? Nas línguas estrangeiras todas. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que se atentar para isso, né? Para não cair em papo furado. E uma língua, ela é muito mais do que somente falar a língua. A língua, ela é complexa. Ela envolve uma série de questões culturais, que é como tu falou, trabalha com as múltiplas inteligências. Então, tu só repetir uma língua, ela não é só isso. Tu tem que, por exemplo, tu falou, eu trabalho com a música. Quando tu escuta uma música, que tu entende ela, que tu entra dentro da música, tu absorve uma série de benefícios, tu trabalha a tua audição, trabalha a tua sensibilidade, entendendo a questão da letra. Enfim, não é só a questão de o meu método, isso aí não existe, esse é o meu método. Então, é o estilo que tu trabalha, o modo como... Tem que estudar muito para dizer isso. Tu tem que, para te criar um método, é uma coisa que às vezes exige uma equipe inteira para te criar um método. Então, assim, não é uma coisa que tu precisa forçar. A língua ela tem que ser uma coisa natural, né? Tu tem que trabalhar com música, conhecer a cultura. E às vezes a gente vê esses pseudo, né, esses falsos profissionais dizendo que criaram métodos fantásticos que tu vai aprender em um mês, em 2 meses. Isso não existe. Isso não existe. Seria maravilhoso, seria né? maravilhoso. Todo mundo ia sei lá, em querer 2 trabalhar. anos o cara falava, sei lá, 10 línguas. Então não tem como. Então, e é legal de ver que as pessoas também estão começando a abrir os olhos para isso e ver que isso é uma coisa falsa, não tem como. É legal também que tem muita gente inocente ainda que infelizmente é manipulado por essa parte, né, mais comercial, né, da coisa, mas as pessoas estão começando a enxergar que é uma coisa que não tem como. Não tem como. Foi o mesmo caso que tu deu de exemplo da leitura. A língua é a mesma coisa, não tem como tu aprender um livro, não tem como tu aprender uma língua em 1 mês, 2. Tem que ter esforço, gente. Tem esforço. Uma vez eu ouvi de um professor ou uma professora, não me recordo quem, que disse que aprender dói. E não é a dor que a gente, dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago, não. É a dor que realmente, porque a gente tem que passar, eu vou agora exagerar, né? Mas como se fosse um sofrimento. É um sofrimento no sentido de que você... não é assim, deu, agora foi tudo maravilhas, maravilhas. Tem uma frase nas artes marciais, treinamento duro, combate fácil. Viu? Então é isso. Se preparando para isso. Quanto mais tu treina, mais tu batalha no teu treinamento, ou seja, quanto mais tu se empenha, mais fácil vai ser a luta. Viu? Bacana, né? É verdade, é verdade. Agora, deixa eu aproveitar também, e falando sobre essa questão da repetição, uma curiosidade, tá? Adoro curiosidade, gente. Meus alunos, se forem um dia naqueles programas de ganhar assim, Show do Milhão, The Wall, essas coisas, eles algum prêmio vão ter que ganhar, porque eu vivo levando isso, tá? Nas aulas. Sabe quantas vezes, pra gente memorizar uma palavra, a gente tem que pronunciar, tem que ter contato com ela para aprender de verdade? Não sei, chutaria, mas não faço ideia. Quanto? Qual é o teu chute? Sei lá, 100, 50, não sei. Nossa, 100, 50, ali tava meio grande, né? Tem uma lacuna aí entre os 100 e os 50, eu já chutei assim, porque daí eu chego mais perto da resposta certa, né? Exagerado também, né? Não, assim, claro, não são 2 ou 3 vezes, mas há estudos, eu vou trazer agora para você ver que eu não tô, nem o Laura, a gente tá brincando, mentindo aqui,
que existem estudos, sim, estou falando do método da repetição ainda, tá? Para ver em 1965, tu lembra do David Ausubel? Se a gente estudava lá em didática, né, pedagogia lá, enfim, didática da tradução, não lembro agora. Bem nas primeiras disciplinas, né? Alguma coisa assim. Os especialistas, eles eram especialistas em educação e psicologia, então o David Ausubel e o Mohamed Youssef, eles foram categóricos em dizer que um estudante, né, uma pessoa precisaria estar exposto, não é repetir, tem que pronunciar, estar exposto, seja visualmente, ouvindo, falando, mas 17 vezes antes de aprender e passar realmente a usar a palavra. 17 vezes. Mas eu não sei se... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade em memorizar. Eu não sei se 17 para mim seria... Porque eu, por exemplo, eu estou sempre revisando os meus textos. Inclusive, uma dica que eu dou na questão dos estudos é anotar. Eu estou sempre anotando e revisando, porque a minha memória, né, tu me conhece já. Memória de longo prazo. A minha memória longa, assim, eu gravo, às vezes eu sou bom com imagens, coisas assim, e com palavras eu, às vezes, apanho um pouco para gravar e tal, na hora de estudar idiomas. Mas é de se pensar, né? Isso que a gente não está sendo para uma língua estrangeira, não. Está falando de idioma normal. Idioma normal. Tá? Na nossa vida. Tá em português. Falou, ouviu. Só que há outros estudos também que dizem que pode ser de 15 a 20 vezes, não deixa assim bem explícito. E também há uma outra estudiosa da Universidade de Harvard, ela diz que às vezes, claro, vai depender da condição, vai depender da situação, às vezes uma única vez a pessoa acaba memorizando, mas aí são situações exceção, né? São situações de exceção. Em relação ao idioma estrangeiro, uma média aí que se diz, que se sugere para as pessoas é aprender 200 palavras por semana. 200 palavras por semana. É uma estratégia, tá, que muitos professores aí acabam usando para ensinar essas 200 palavras, garantindo aí que os alunos estejam expostos a todo esse vocabulário e tudo mais. Aí tem que dividir isso, essas 200, né, em quantos na semana, quantas palavras por dia. Bota-se que a pessoa vai estudar de segunda a sexta, 40 palavras por dia. Teria que ser 40 palavras por dia. Gente, tem que estudar. Por isso que aprender dói. O que é o aprender dói? Não vai ser... Eu queria ter um pendrive aqui, um flash drive para colocar no cérebro da pessoa. Comentasse agora a questão do aprendizado, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de me concentrar e estudar. Então, cada pessoa é diferente. Então, se isso já é uma base normal, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ela vai ter que se empenhar um pouco mais. Então, eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de letras, eu apanhei muito, porque tinha muita dificuldade na escrita. Como eu falei, a questão de memorização era muito... Hoje já, nossa, melhorou bastante. Um salto, assim, até porque eu criei meu próprio rotina, não método, eu criei minha própria rotina de estudos para poder melhorar isso. E foi interessante, porque eu escrevia muito, não sou um grande escritor, né, não sou um Machado de Assis, mas eu melhorei bastante. Por quê? Porque eu comecei a me organizar, comecei a anotar muito, eu tive humildade de pedir ajuda para as pessoas que sabiam mais do que eu, né? Eu disse, não, eu vou ser obrigado. Isso é curioso, né? Daria uma outra história, porque tem uma lista de pessoas assim que eu fui pedir, né? Baixei a cabeça e me dá uma força aqui para melhorar um pouco minha escrita, porque às vezes a gente nós precisamos de uma pessoa para nos dar aquele empurrão. A professora Carla foi uma das que me ajudou bastante para refinar o meu texto e trabalhar. Por quê? Porque é como a gente falou, desde lá da escola nós já fomos incentivados a um modelo de trabalho, um modelo de escrita. Não estou justificando as minhas falhas, mas eu precisei me organizar para memorizar, e eu repetia, escrevia às vezes 2 vezes aqueles bloquinhos e funcionou. Eu melhorei bastante. E eu Empenho, acho, né? Não sou a pessoa mais empenhada do mundo, mas eu tentei fazer, ao menos naquele tempo que eu tinha, o melhor para conseguir aprender um pouquinho mais. Realmente, tem que ter tem que buscar, né? Não é fácil.
A gente, não existe uma questão de perfeição, a gente está sempre melhorando. E algo que precisa para que a gente melhore, seja numa língua, seja na nossa língua portuguesa, seja numa língua estrangeira, gente, é isso aqui, ó. Leitura. É estudo. Vai ler, tá aprendendo italiano, vai tentar ler alguma coisa em italiano. Quer melhorar o português porque quer falar melhor, quer ter uma oratória melhor, vai ler. A própria comunicação, Né? falar na frente de uma câmera, conversar, a tua questão, tu vai conseguir, vai procurar um emprego, a comunicação é fundamental. No geral. No geral ela é fundamental. E tu precisa da leitura para isso. Aí vai acontecer alguma coisa, tu não leu, tu não sabe, tá perdido. Né? O próprio jornal, né? A questão do jornalismo, acompanhar as notícias, pessoas que às vezes estão perdidas, e aquilo ali é fundamental. É de suma importância mesmo, tá? Suma importância. Nossa, agora eu usei um suma importância, gente. Olha, não. Mas é exatamente por aí, tá? A gente tem que fazer o quê? Leitura, como estudar. Bota a bunda na cadeira, vamos lá. Como é que você aprende? Você tem que ter um autoconhecimento de verdade. Parece papo de coach, né? Mas não, tá? A gente tem que conhecer como que eu aprendo. Tem gente que precisa encher de post-it por tudo. Bota aqui na tela e aqui, vai no espelho do banheiro. Eu já tive alunos que, não, Carla, eu tô estudando para concurso aqui, ó. Eu boto tudo, cheio de post-it, até no banheiro lá, escovando o dente, eu tô olhando assim, eu pensando, meu Deus, que loucura, eu jamais faria isso, tá? Porque eu tenho pavor. Mas assim, é válido. Vai ouvir um podcast, vai fazer exercício. Como é que você aprende? Você é visual? Você é auditivo? Você é sinestésico? Né? Sinestésico é o pior, assim, que precisa de várias coisas, né? Tem que ver como que você aprende melhor. É engraçado que, outra coisa, não sei se você que está assistindo passa por isso também. Eu sou daquele tipo de aluno que, além de não conseguir entrar ali naquele ranking das palavras ali, quantidade de palavras, eu preciso de um ambiente sossegado. Não pode estudar comigo. Não, eu não consigo estudar com gente, sei lá, tipo assim, passou uma mosquinha, né, aquela história, eu me distraio. Então, uma das minhas técnicas, quando eu vou estudar, quando eu vou produzir um texto, alguma coisa, eu preciso de silêncio. Eu boto uma musiquinha bem baixinha só para me concentrar no que eu estou fazendo, ou eu me fecho, tiro o celular de perto, porque o celular, né, desconcentra, às vezes a pessoa vai respondendo mensagem no WhatsApp e não sei o que. Eu preciso, é o meu jeito. Que é uma dica importante para quem vai estudar, porque às vezes a pessoa reclama que não consegue se concentrar. Você tem que se descobrir também. Então, o celular está me atrapalhando? Tira de perto. Eu estou num lugar que às vezes as pessoas estão entrando, passando para lá, para cá, para lá, para cá. Não dá certo também. No meu caso, assim, ela já consegue, ela pode falar da experiência dela, consegue se concentrar com um pouco mais de barulho. Nossa, esquece. Eu não gosto do silêncio, gente, eu preciso de barulho. Quer ver? Eu estou procurando aqui um aplicativo, Snapseed. Talvez você conheça. Snapseed. Snap, S-N-A-P, seed, de semente no inglês. Snapseed. Ele é um aplicativo bem bacana, que dá pra você vai plantando árvores. Então você programar, daqui 20 minutos você vai ler um livro, vai estudar, aí você vai plantando, aí você não pode parar, porque senão você vai matar uma árvore, né? Então, ao mesmo tempo que ele é educativo, você pode usar para se concentrar, para estudar. Então, existem vários apps, vários aplicativos, né, nesse sistema, mas esse aqui é um que eu tenho aqui instalado, o Snapseed. Eu uso sempre? Não uso sempre, gente, porque eu não sou base, assim, eu faço 1000 coisas. Não gostaria de estar fazendo isso, de fazer mil coisas, mas eu faço. Até, inclusive, escutar música, eu escuto música, leio em voz alta, eu adoro ler em voz alta. Eu leio em voz alta, eu fico brava. Se ela lê em voz alta, eu, por exemplo, já não consigo estudar. Eu começo a prestar atenção no que a pessoa está lendo e me desconcentro. O meu aplicativo para estudar é a solidão. Eu preciso de silêncio no meu cantinho. Assim, é engraçado, cada um tem o seu jeito. É errado o jeito dele, é errado o meu? Não, mas cada um é desse modo, porque eu sou auditiva. Tá? Eu sou auditiva. Eu então preciso falar. Eu tenho aqui, estou lendo e vou interpretando, sabe, aquela emoção, assim, eu vou botando junto, eu vou me escutando, faço as vozes dos personagens, aquela coisa arada toda. Ele já tem que ter um silêncio profundo, né? Eu sou daquela que eu começo a ler, quando eu vejo, estou falando em voz alta, o negócio. Então, é assim, tá errado? Não, é que é diferente, nós somos diferentes. Cada um tem um sistema.
E a gente tem que entender e tem que ir atrás, analisa, fala com a gente aqui, Sim. manda mensagem, pergunta, onde é que eu posso ver, como que eu posso fazer, acompanhe as nossas redes, porque a gente tá Não, começando esse projeto aí, não só realmente... na leitura, mas na escrita também. Na leitura, na escrita, tudo que envolve, eu digo Comunicação, assim, né? comunicação, mundo das palavras. Eu digo que eu trabalho com palavras, escritas e faladas. Uma que, isso é papo para um outro dia. Eu odeio esse negócio de rótulos. Você é isso, você é aquilo. Não, a gente dependendo do contexto. Você está isso aí rende uma alguma boa conversa. função, rende uma boa conversa. Mas papo para outro dia, porque hoje já rendeu aí um bom tempo. E aí, o que tu achou? Será que o pessoal vai gostar da nossa conversa, do nosso bate-papo? Acho que sim, acho que é importante. E assim, ó, você tá com dúvida? Gostou da nossa conversa? Ou Manda queria, mensagem, manda mensagem, coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários. Eu poderia aprofundar tal assunto. Eu tenho problema com tal coisa. Coloca lá. Eu não consigo me concentrar porque tal coisa me atrapalha. Né? Nós temos muitas dicas porque nós trabalhamos com muitas pessoas com diferentes problemas, diferentes técnicas, enfim. E é legal até que é um desafio para nós. Às vezes pode aparecer uma coisa que nós nunca vivenciamos e nós vamos pesquisar e vamos atrás para resolver. Porque o legal da comunicação é justamente isso. Tem tanta coisa que aparece que nossa, eu ao menos acho muito divertido. Principalmente na parte de escrita. Nossa, às vezes eu recebo cada texto, memórias que as pessoas contam, é fantástico, eu adoro. Assim. É bacana, né? Então tá, mas legal, né? Semana que vem, toda semana, então a gente faz aí, a gente traz um tema. Se você tiver sugestão de temas aí pro nosso bate-papo, que ele está sem o nome, é um bate-papo só da literatura do medo com a Carla Ribeiro. Se você quiser batizar o bate-papo, ajuda, tiver aceitamos, nomes, pode mandar aceitamos, um nome. tá? Aceitamos aí pro nosso bate-papo, pra gente trazer aí pra você, então, esse papo cabeça aí, um papo literário, não sei. Sim. Né? Talvez. Bate-papo do medo. Tá, mas aí não é só do medo, né? É verdade. Não vou ficar com medo de mim. Não assusto ninguém, Deixamos o medo pra literatura do medo. Exato. Melhor. Então tá, gente, um grande abraço. Muito obrigada, então, por você ter acompanhado esse nosso primeiro episódio aqui do nosso bate-papo, que não tem nome ainda, a gente tá aqui pensando. E valeu. Até a próxima. A gente vai pensar o tema, né? A gente aceita a sugestão, hein? De você que tá assistindo ou ouvindo aí. Beleza? Valeu, meu povo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.